Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 27 de maio de 2024. Reencarnar 12 vezes é a punição da morte na série sul-coreana mais bem avaliada de 2024 e com elenco de milhões parte 2. A vida após a morte pode ser um mistério para muitas pessoas, mas Choi Jae descobriu e conheceu a face da morte da pior forma em The Atis Game. A série sul-coreana mais bem avaliada de 2024 reuniu um elenco de estrelas para dar vida a um jogo da morte. A primeira parte de The Atis Game estreou em dezembro de 2023 no Prime Video, enquanto a segunda estreou no mês seguinte. Bastou os 4 episódios finais para tornar o K-drama o mais bem avaliado de 2024 até o momento pelo Midramalist e com razão. Baseado em um webtoon publicado em 2019, o K-drama trouxe uma trama profunda e instigante. Após uma onda persistente de decepções, Choi Jae decide tirar a própria vida. Depois de passar pela morte, não imaginava encontrá-la pessoalmente do outro lado. A série constrói a morte como um ser implacável e pavio curto e um Jae desesperado para ter paz, mas está longe de tê-la. O protagonista é obrigado a reencarnar e morrer 12 vezes antes de ir para o inferno como punição por ter desafiado a morte. Jae pode escapar caso consiga evitar a morte, se tiver sucesso poderá viver como a reencarnação. The Atis Game leva o público a conhecer e se apegar às reencarnações de Jae. A cada nova vida, o protagonista aprende mais sobre aquela pessoa e também sobre si. Ele também é levado a investigar o grande esquema que conecta as suas vidas, enquanto tenta escapar das mortes inevitáveis. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec mostra que a reencarnação prova a equidade da justiça de Deus, pois se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha, ou não, consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva, ou estacionária. Num e noutro caso, a que grau chegar ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que vem a ser o mesmo, que, antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas, perguntamos. 1. O porquê mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir. 2. O de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam, para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. 3. O de onde, em uns, as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem. 4. O donde. Em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. 5. O porquê, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros. 6. O porquê há selvagens e homens civilizados. Se tomardes de um menino o tentote recém-nascido e educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes, são mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades,
onde cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reuni, em certo dia, um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos, supondo que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens, outros, instruídos, uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, é que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de maio de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.